Olá, alunos do 8º e 9º EJA. Então, nós vamos aqui dar continuidade nas nossas atividades. Então, este aqui é o arquivo da segunda atividade de vocês, que eu vou passar aqui as orientações de como vocês vão fazer. O conteúdo continua sendo sobre potência, só que hoje nós vamos ver potência de base 10, potência negativa elevada a expoente par e ímpar, ok? Quando vocês forem fazer as atividades, não esqueçam de fazer os cabeçalhos, com o nome do professor, a série, a disciplina, nome do aluno e a data, tá? Não esqueçam desses dados aqui, que é muito importante para a gente identificar a atividade de vocês. Depois que vocês fizerem o cabeçalho, aí vocês vão escrever atividade 02 e vai fazer as atividades lá no final. Essa parte inicial aqui, que são as orientações, a parte de texto, teórica, exemplos, isso vocês não precisam copiar. Só se vocês realmente quiserem, mas não é necessário. O que é necessário vocês fazerem mesmo são as atividades. É daqui para baixo, ó, certo? Aqui é que vocês vão copiar e responder no caderno, ok? Então é só ler as orientações no início e aí obedecer de acordo com o que fala aqui. Então, vocês vão ter um prazo aí para entregar até o dia 26 de abril, ou seja, segunda-feira, ok? Primeiro item aí, potência de base 10. As potências de base 10 são talvez as potências mais importantes, pois são muito usadas no estudo de outras ciências, como é o caso de notação científica, usado na física. Mais para frente a gente vai ver isso aqui. No momento, vocês só vão observar como que nós fazemos as potências de base 10 com expoente positivo. Então, veja bem, para você fazer a potência de base 10, você vai obedecer essa regra aqui, ó. São formadas pelo algarismo 1 seguido de tantos zeros quanto for o expoente. Então, vou colocar aqui como exemplo, então deixa eu só colocar aqui o design aqui do Word. Então veja bem, então vocês têm aqui uma potência de 10, então vou pegar aqui um expoente, então vocês têm uma potência de 10 elevado a um expoente positivo. Vamos começar aqui com 0. 10 elevado a 0, aí nós temos que lembrar da regrinha, toda base elevado a 0 é igual a 1. Então, o primeiro resultado aqui é 1. 10 elevado a 0, isso aqui vai ser igual a 1, ok? Então, vou pegar mais um exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, 10 elevado ao expoente 1, olha só, tem uma regrinha também que fala toda base elevado a 1 é igual a ela mesma. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Ok? Muito bem. Agora aqui, nós vamos colocar um outro exemplo aqui. Deixa eu coloquei mais dois aqui. Vamos fazer esse aqui. Vamos pegar esse aqui, 10 elevado ao quadrado, e esse aqui, 10 elevado ao cubo. Lembra da leitura de fração? Quando o expoente é 2, é elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, elevado ao cubo. Ok? Bom, pela regrinha aqui embaixo, ó, a potência de 10 são formadas pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem o expoente. Se o expoente aqui é 2, então quantos zeros tem que ter aqui? 2 zeros. Então aqui vai ser 100, ok? Aqui, ó, 10 elevado ao cubo. Isso aqui seria o quê? 10 elevado ao cubo. O expoente é 3, então tem que ter aqui 3 zeros, ok? Ou se você fizer 10 vezes 10 vezes 10, também vai dar o mesmo resultado. Como aqui deu mais de 1000, Então vou dividir aqui de 3 em 3 e colocar o pontinho para separar. Então vou copiar essa última e vou fazer mais um aqui para vocês verem. Olha só, agora o expoente é 4. 10 elevado à quarta potência. Então, se o expoente é 4, tem que ter 4 zeros. Então, tem que ter 3 zeros aqui e está faltando mais um zero aqui. Ok? Muito bem. Essa é a forma de vocês fazerem. Então, se vocês têm aqui, ó, um expoente n qualquer, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qualquer que seja o expoente,
Então, vocês vão multiplicar pelo número 1, seguido de tantos zeros. Então, eu vou colocar 3 pontinhos aqui para indicar a quantidade de zeros que vai ter aqui do n. Vai ser o número 1, seguido de tantos zeros quanto forem o expoente aqui, ok? Agora, vamos ver os casos quando o expoente... Aqui tem uma observação aqui, ó, depois vocês fazem a leitura dessa observação aqui. Se tivermos o expoente negativo, basta colocarmos esse resultado no denominador de uma potência cujo numerador é 1. Podemos ainda escrevê-lo na forma decimal. Ou seja, podemos fazer em forma de fração e em forma de número decimal. Então, vamos pegar aqui o exemplo aqui. 10 elevado a menos 1. Isso aqui eu posso escrever em forma de fração. Deixa eu inserir aqui uma fração. No caso de fração, vai ser, olha, é o número 1, certo? Olha aqui, é o número 1. Podemos escrevê-lo na forma decimal também. Então, o numerador vai ser 1. E a potência vai ser aqui embaixo, ó, 10. Toda vez que o expoente é negativo, eu vou inverter a base e o expoente vai ficar positivo. Deixa eu inserir aqui o expoente para colocar aqui, ó. Então, aqui vai ser 10 elevado ao expoente 1, certo? Porque aqui está menos 1. Eu faço 1 sobre 10 e mudo o sinal do expoente, que é menos 1 fica 1. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, vou colocar isso aqui de vermelho também, que isso aqui faz parte da resolução do exercício, tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Como que a gente vai fazer o resultado aqui? Toda vez que o expoente for negativo, olha aqui, ó, podemos escrever na forma decimal, sendo que o número do expoente indica a quantidade de dígitos após a vírgula. Então, sempre vai vir 0, como o expoente aqui é 1, então vai ter um algarismo depois da vírgula terminando com 1, certo? Ó, aqui é uma casa depois da vírgula, porque o expoente aqui é 1, ok? Deixa eu copiar isso aqui e fazer agora como sendo 2. Ó, então aqui agora o expoente vai ser o quê? 10 elevado ao quadrado, porque é menos 2, faz o inverso. Aqui o numerador sempre vai ser 1 e o denominador vai ser o mesmo daqui com o expoente positivo. E agora quantas casas decimais vai ter aqui, ó? 10 elevado ao quadrado? Vai ter 2. Aí eu vou completar, aqui tem só uma, vou completar com outro 0. Então vai ficar 0,01, ok? Muito bem. Agora, se o expoente... Deixa eu copiar essa primeira aqui. Agora, se o expoente for 3... Então, aqui ó, vai ficar 1 sobre 10 elevado ao cubo. E aqui eu vou ter 3 casas após a vírgula. Eu já tenho uma, então eu vou acrescentar mais 2 zeros, certo? E assim sucessivamente, tá? Assim vocês vão fazendo da mesma forma. Outro caso, base negativa elevada a expoente par. Regrinha, toda base negativa elevada a expoente par, resultado é positivo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado à quarta potência. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Então, isso aqui vai ser igual a... Deixa eu pegar aqui. Vai ser igual a... Deixa eu colocar vermelho. Menos 2. Certo? Quantas vezes eu vou multiplicar o menos 2? Eu vou multiplicar 4 vezes. Então, multipliquei 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ser igual. Agora eu vou fazer o jogo de sinal. Ó. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Quando é mais, não precisa colocar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, aqui vai dar mais 16 ou simplesmente 16. Caso você não quiser fazer essa multiplicação aqui, ó, não é necessário. Então, basta você simplesmente fazer assim, ó. Pega o 2, multiplica ele por 4, que dá 16. E o negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, o resultado é 16. Pode fazer assim ou assim, tanto faz.
certo? Letra B aqui, ó, mesma coisa. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o menos 7? O menos 7 eu vou ter que multiplicar 2 vezes, porque o expoente ali é 2. Então, deixa eu passar para vermelho. Então, já tem aqui uma vez, vezes, outra vez, 7. Então, isso aqui vai ser igual a, olha só, menos vezes menos vai ser mais. Quando é mais, não precisa colocar. E 7 vezes 7 dá 49. Ok? Então, toda vez que o expoente for par, certo? Toda vez que o expoente for par, o resultado é positivo. Expoente par, resultado positivo. Essa regrinha aqui, ó. Toda base negativa elevada a expoente par, resultado é positivo. Ok? Bom, próximo aqui. Base negativa elevado a expoente ímpar. Como que vai ficar? Toda base negativa elevado a expoente ímpar, o resultado é negativo. Ou seja, aqui, ó, menos 2 elevado à quinta potência, isso aqui vai ser igual a base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado vai ser negativo, tá? 2 elevado à quinta potência é o 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, menos 32 é o resultado final, ok? Então, você pode fazer dessa forma, ou ainda você pode fazer assim, ó, você pega aqui, ó, o menos 2, multiplica por menos 2, quantas vezes eu vou multiplicar? 5 vezes, de acordo com o expoente. Então, aqui já tem 4 vezes e mais uma vez. Então, deu 5 vezes multiplicando menos 2. Quando você multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2 vai dar 32. Como o expoente é ímpar, vai continuar negativo. Então, vai ser menos 32, ok? Bom, deixa eu passar aqui para vermelho. Isso aqui é a resolução do exercício, né, do exemplo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Menos 5 elevado ao cubo. Como o expoente é ímpar, então eu já sei que o resultado vai ser negativo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5 de novo, que vai dar 125. Você pode fazer direto assim. Ou ainda, você pode fazer assim, ó. Multiplica o menos 5 por ele mesmo 3 vezes. Menos 5 2 vezes. Menos 5 3 vezes. E o resultado vai ser menos 125, da mesma forma, porque é 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Como o expoente é ímpar, vai continuar negativo, porque se você fizer o jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais, mais vezes menos vai dar menos, ok? Então, isso aqui faz parte da resolução. Muito bem, então esse é o conteúdo que nós vamos ver, né? São expoente de base 10. Então, vimos aqui a regrinha básica, que é essa aqui, ó. As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1 seguido de tantos zeros quanto for o expoente, quando o expoente é positivo. Tem o caso quando o expoente é negativo, que aí, se você for representar em forma de fração, você vai colocar 1 no numerador e colocar a potência de base 10 no denominador, mudando o sinal do expoente. E se for representar em decimal, a quantidade de casas decimais após a vírgula é igual ao expoente, ok? Aí tem base negativa elevada a expoente par. Toda base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo. Então, nós fizemos aqui 2 exemplos. E o outro é base negativa elevada a expoente ímpar. Toda base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado continua negativo. E aqui estão as atividades que vocês têm que fazer, certo? Então, essas atividades vocês vão copiar no caderno, tá? Então, vocês copiam no caderno, tiram foto e me enviam no privado para validar a atividade de vocês. Então, são 4 exercícios aí para vocês fazerem.
O primeiro é calcular a potência de base 10 com expoente positivo, a segunda com expoente negativo, a terceira calcular a potência com base negativa e a quarta aqui é uma questão para vocês marcarem x, ok? Então no caso da primeira aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser o quê? Deixa eu dar uma palhinha de cada um deles. Então vai ser o número 1, seguido de quantos zeros? 2 zeros, porque o expoente é 2. Então isso aqui seria 2 zeros. Deixa eu pegar esse 1 vermelho, 2 zeros, que aí fica igual, certo? Aqui, ó, 10 elevado a menos 2, como que vai ficar isso aqui? Então isso aqui vai ser o que? 0, vírgula, tem que ter duas casas após a vírgula, sempre terminando com um número 1. O número 1 entra na contagem de duas casas, então, ó, uma, duas casas, terminando aqui com o 1, sempre termina com 1. O 1 é o último algarismo aqui, ok? Bom, essa terceira, toda base negativa elevada a expoente par, fica positivo. Então aqui eu já posso falar direto que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que isso aqui é igual a 4. Então isso aqui seria a resposta dessa letra aqui, certo? E aqui vocês vão pegar o menos 2, elevar a sexta potência e vai dar um desses resultados aqui. O resultado que for, você marca o x. Então estão aí as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo no meu privado, ok? Então, bons estudos a todos vocês e até a próxima aula.